Nosso assunto agora é geometria espacial. Prisma quadrangular, fórmula, volume e suas características. Bora lá? Apresento a vocês eu quem sou, sabendo que as minhas bases são quadradas. Há quem chame de paralelepípedo quadrangular. Sou um prisma quadrangular. Observa o que tem um prisma quadrangular. Quantas bases eu tenho? Observe as bases. São duas: base inferior, base superior. Prisma quadrangular reto. Quantas arestas, vértices e faces eu tenho? Arestas temos 12. O que são arestas? São os cantinhos. Aresta lateral, aresta da base. Vértices, 8. Vértices são os pontos. Faces, temos 2 faces na base e 4 laterais, sendo assim 6 faces. Prisma quadrangular, fórmula, volume e características. Um prisma quadrangular é aquele cuja superfície é formada por 2 bases iguais, quadrilaterais, e por 4 faces laterais, que são paralelogramas. Eles podem ser classificados de acordo com o ângulo de inclinação e formato da base. Então, estamos agora apresentando o prisma quadrangular reto. O que tem? Tem na base um quadrado e na base superior tem outro quadrado. Se observar a inclinação aqui, vocês vão observar que forma um ângulo reto, ou seja, temos um prisma quadrangular reto. Aqui apresentamos a face lateral, que para os espanhóis se trata de uma cara lateral. Aqui tem as vértices, a base inferior, base superior. Sendo assim, temos a altura, que é a mesma coisa que a aresta lateral, e os cantinhos aqui da base, a aresta da base. O prisma quadrangular regular é aquele que tem 2 quadrados como base e as suas faces laterais são retângulos iguais. Seus eixos é uma linha ideal que atravessam paralelamente as suas faces e termina no centro das 2 bases. Prisma quadrangulares oblíquo. Observa a diferença. Eis a aresta lateral, aqui existe uma secção e aqui é a base inferior. Observa a inclinação em relação à altura ou aresta lateral, aqui não forma um ângulo de 90 graus. Sendo assim, é um prisma quadrangular oblíquo. Prisma quadrangular regular e as áreas. Quando se trata da área da base do prisma quadrangular regular reto, temos um quadrado. Então, área A maiúsculo, área da base do prisma quadrangular regular reto, é a aresta da base ao quadrado, A minúsculo. As faces laterais temos 4 retângulos, onde aqui temos a aresta da base e a altura. Sendo assim, temos 4 vezes a área de um retângulo, ou seja, 4 vezes a aresta da base vezes a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura. A área total do prisma quadrangular regular reto
Bom, como temos a base superior e a base inferior, temos assim, então, 2 vezes a área da base mais a minha área lateral. Quando solicitamos o volume do prisma quadrangular regular reto, basta sempre calcular a área da base vezes a altura. Aqui temos um prisma quadrangular regular reto, onde a aresta da base é 5 centímetros e a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura, é 12 centímetros. Sendo assim, vamos calcular a área da base. A área da base, basta fazer a aresta da base ao quadrado. Sendo assim, 5 centímetros ao quadrado resulta em 25 centímetros ao quadrado. A área lateral, temos 4 retângulos lateral, ou seja, 4 vezes a aresta da base vezes a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura. Então, 4 vezes 5 centímetros vezes 12 centímetros, fazendo 5 vezes 12, resulta em 60 centímetros, que eu vou multiplicar por 4, então vai dar 240 centímetros quadrados de área lateral. Então, agora, área total do prisma quadrangular regular reto, basta fazer 2 vezes a área da base, porque temos a área da base inferior e superior, mais a área lateral. Então, 2 vezes 25 mais 240. 2 vezes 25 dá 50, 50 mais 240, 290 centímetros quadrados. Volume do prisma quadrangular regular reto. Volume é sempre área da base vezes a altura. Então, área da base, calculamos 25 centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 12 centímetros, resultará em 300 centímetros cúbicos. Agora temos um prisma quadrangular regular reto, onde a aresta da base é 4 centímetros e a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura, é 8 centímetros. Então, a área da base é 4 centímetros ao quadrado, resulta em 16 centímetros quadrados. Área lateral, 4 vezes a aresta da base, que é 4 centímetros, vezes a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura, 8 centímetros. 4 vezes 8 dá 32 centímetros ao quadrado, que multiplicado por 4 dá 128 centímetros quadrados de área lateral. Área total, basta fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes 16 dá 32 centímetros quadrados, mais 128 centímetros quadrados, temos 160 centímetros ao quadrado de área total. Volume, área da base vezes a altura. Então, a área da base é 16 centímetros ao quadrado, vezes 8, resulta em 128 centímetros cúbicos. E agora, determine a área total do prisma quadrangular regular reto, de aresta da base 5 centímetros e altura 10 centímetros. Alternativas que temos é 200 centímetros quadrados, 250 centímetros quadrados, 300 centímetros ao quadrado, 350 centímetros quadrados e 420 centímetros quadrados. Então, área total, lembrando que vamos calcular a área da base, a área lateral, depois 2 vezes a área da base mais a área lateral. Sendo assim, a área da base é 5 centímetros ao quadrado, que é a minha aresta da base. 5 ao quadrado dá 25 centímetros ao quadrado. Área lateral. Área lateral são 4 vezes a área do retângulo, onde pegamos a aresta da base vezes a altura, que é a mesma coisa que a aresta lateral. 5 vezes 10 dá 50. 4 vezes 50 resulta em 200 centímetros quadrados, que são 4 vezes a área do retângulo. Agora, a área total, faremos 2 vezes a área da base, que deu 25 centímetros ao quadrado, mais os 200 centímetros quadrados.
2 vezes 25 dá 50, mais 200 dá 250 centímetros ao quadrado. Sendo assim, letra B é a alternativa da questão. Dado o prisma quadrangular regular reto, onde o perímetro é 40 centímetros e a altura é 10 centímetros, determine a aresta da base e o volume. Dados o perímetro, que é 40 centímetros, e a altura 10 centímetros. Lembrando que a área da base se trata de um quadrado e o perímetro é o contorno desse quadrado, ou seja, 4 vezes a aresta da base, que dá os 40 centímetros. Sendo assim, se são 4 vezes a aresta da base, fazendo o processo inverso, nós dividimos o 40 centímetros por 4, temos que a aresta da base é 10 centímetros. Então, para calcular o volume, basta fazer a área da base vezes a altura. A área da base é a área do quadrado, que é 10 centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 10 centímetros. 10 ao quadrado dá 100 centímetros ao quadrado, vezes 10, temos que o volume é 1000 centímetros cúbicos. Então, paramos por aqui. A nossa aulinha acabou. Para não ficar tão desgastante, vou dando meu tchauzinho para vocês. Bye, bye. Beijos da prof.